Oi, Elisa, tudo bem com você? Bom dia, sim, tudo, sim? Tudo tranquilo? Estamos aqui hoje reunidos para fazer a última etapa da prova do CELP de 2016.2, que é a parte oral da prova. Eu queria saber com você, Elisa, quais são suas expectativas a respeito dessa parte? Me diz um pouquinho do que você imagina. O que eu imagino uma conversa pequena sobre ela e depois sobre alguns assuntos sociais ou alguns assuntos acerca da cultura brasileira. É isso, Tá alguns bom. tópicos mesmo. Elisa, eu vou explicar para você como é essa parte da prova, tá bom? E depois a gente começa. Essa parte da prova, ela é dividida em duas partes. Na primeira parte, que dura aproximadamente 5 minutos, você se apresenta para o avaliador, tá? Você fala seu nome, de onde você seus interesses, mais ou menos parecido com o que você colocou no seu formulário de inscrição. Essa parte é com base nisso, tá? Então você tem 5 minutos. É uma parte em que você fala muito mais, claro, né? E o avaliador ele vai fazendo algumas interferências, né? Vai te fazer algumas perguntas, provavelmente, tá bom? Então, essa é a primeira parte. Eu tenho comigo aqui o meu cronômetro para a gente simular o melhor possível como vai ser lá na hora, tá bom? Então, essa é a primeira parte. Na segunda parte, a gente entra na parte de elementos provocadores. Dura aproximadamente 15 minutos e o avaliador vai apresentar para você 3 elementos provocadores, tá? De vários temas diferentes e de vários tipos diferentes. Ele pode apresentar para você uma capa de revista, uma capa de jornal, um quadrinho, um texto. Então, são muitas as possibilidades. Você vai ter 1 minuto para analisar cada elemento provocador, tá? Depois, 4 minutos para falar a respeito dele. O avaliador tem um roteiro que ele segue com base nas suas respostas. Ou seja, esse roteiro é flexível, tá bom? Também tem o meu cronômetro aqui para a gente simular o melhor possível como vai ser lá na hora. Antes da gente começar, Lisa, eu estou aqui com o meu roteiro aberto. Eu queria te passar só algumas informações para enriquecer, né, o seu discurso lá na hora, tá? E eu quero trazer isso agora porque eu tenho um outro aluno que começou a fazer essa parte de elementos provocadores de uma forma um pouco diferente do esperado. Quando ele vinha um elemento provocador, ele falava literalmente do que ele estava vendo. Eu estou vendo nessa capa de revista que tem um cachorro e tem um gato. O gato é preto, o cachorro é branco. Enfim, não é muito por aí. Essa é uma parte, essa prova da parte de elementos provocadores, é uma parte de interpretação, onde você vai ter que se expressar, onde você vai ter que interpretar o que você está vendo, tá? Então eu vou ler para você aqui nesse roteiro 4 pontos importantes para você absorver e aplicá-la na hora, tá bom? Primeiro, compreensão sobre o assunto do elemento provocador. Então, o aluno, ao invés de falar nessa capa tem um cachorro e tem um gato, ele teria que ter falado, por exemplo, da convivência entre cachorros e gatos. Cachorro costuma brigar muito com gato porque quer a atenção do dono. É mais ou menos por aí, tá, Lisa? Segundo ponto, opiniões e experiências pessoais acerca do assunto abordado. Então, vamos manter esse exemplo de cachorro e gato, tá? Então, vamos supor, se você tiver cachorro ou gato, você pode falar, e realmente na minha casa eu tenho cachorro e tenho gato, eles brigam o tempo inteiro. Traz a sua experiência pessoal. Isso é legal. Tá bom, Lisa? Uhum. Terceiro ponto,
relação entre tema abordado e elementos culturais do seu país. Então, é sempre legal você fazer esse paralelo, essa comparação entre o Brasil e o seu país. No caso, a Rússia. Entendeu? Então, nossa, pode enriquecer muito o seu discurso lá na hora. Na Rússia, por exemplo, não é muito comum as pessoas terem gato. É mais comum ter cachorro. Alguma coisa desse tipo. Entendeu, Lívia? E para finalizar, exploração de aspectos culturais do Brasil. Aí você pode falar, eu entendo que no Brasil a cultura é de ter cachorro e gato, enfim. E você tem que aproveitar, Lisa. E você tem uma vantagem muito grande. Você já morou aqui, né? Você está no Brasil de novo, então traz a sua experiência pessoal do que você conseguiu absorver da nossa cultura. Traz isso para a hora da prova. Eu tenho certeza que isso vai enriquecer muito o seu discurso. Tá bom, Lisa? Tá. Alguma dúvida? Alguma consideração? Não, acho que não. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então, Lisa, vamos começar agora a parte que é quando você se apresenta. Temos aproximadamente 5 minutos, tá bom? Eu vou iniciar o meu cronômetro e vou começar a nossa conversa. Boa tarde, tudo bem? Fala para mim o seu nome e a sua nacionalidade. O meu nome é Elisa, sou russa, mas faz um tempo que estou morando no Brasil. Diz para mim, Lisa, por favor, por que você decidiu aprender português? Eu decidi porque eu preciso comunicar com pessoas daqui, com brasileiros. E eu acho que se alguém está morando num país, é muito importante para absorver todo e para receber tudo que oferece o país, conseguir falar com o pessoal desse país. É muito importante. E qual foi o seu interesse inicial no Brasil? O que te levou a visitar o nosso país e a se interessar pelo português? Ao princípio, dizendo a verdade, eu comecei a viajar pela América Latina, evitando o Brasil, porque naquela época eu só falava espanhol, então morei uns anos em Buenos Aires. Então, depois viajava bastante, todos os países menos o Brasil, por causa do idioma mesmo, porque não falava português. E depois, em algum momento, eu já decidi que chegou o momento de conhecer o Brasil. Então, o primeiro lugar que eu conheci foi Salvador. Então, foi uma experiência bem intensa. Imagino que Salvador não é para iniciantes. Então, eu passei 2 meses em Salvador, falando portunhol, morando aqui, e me namorei, me apaixonei, mas já apareceu o portunhol, me apaixonei pelo país. Foi isso, já comecei a ter esses interesses em país, em dança, que vão ter dança forró, e em português também. Então, tudo junto. Você começou a dançar forró aqui no Brasil? Eu conheci o forró, conheci a dança aqui no Brasil, mas comecei a dançar mesmo, acho que lá na Rússia, porque eu conheci aqui, aprendi alguns passos básicos, mas eu não usaria a palavra dançar, não, mas depois me apaixonei por forró também, voltei para a Rússia, depois de Salvador, e comecei a ter aulas lá. Comecei a aulas lá na Rússia, e lá já comecei a dançar, e depois, a próxima vez, quando voltei para o Brasil, já sabia dançar. Você já veio para o Brasil quantas vezes? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que mais ou menos 5, é difícil contar, mas 5 por aí, mais ou menos. Quais cidades você conheceu aqui no Brasil? Acho que melhor dizer pelos estados. Então, eu conheci o Sul, fui em viagem a Cataratas e Pantanal. Depois, conheci o Nordeste, viagem desde Recife até São Luís. Eu passei uns meses aqui no Salvador, em Salvador, na Bahia. Fiz essa viagem de Estrada Real, desde Diamantina até o Rio.
Rio, obviamente, e São Paulo, onde moro. São Paulo é alguns redores, Ribeirão Preto, essas cidades. Atualmente você mora no Brasil. Atualmente, sim. Estou morando em De São Paulo. todas essas cidades que você conheceu, dos lugares que você conheceu, qual foi o seu preferido? É uma pergunta difícil porque depende do que é. Preferido do viajar, passar férias, de Se viver. você fosse escolher um lugar para morar. Ah, ok. Para morar em São Paulo, o lugar que eu escolhi. São Paulo. E por que São Paulo? Eu sei que não é um lugar, não é uma escolha bem popular, São Paulo. Todo mundo quer Rio, quer mar, tudo isso. Mas para mim, acho que o São Paulo é um lugar bem, é um equilíbrio entre o Brasil mesmo e uma cidade assim, metrópole grande, que eu preciso de velocidade de São Paulo, de cidades assim, eu preciso uma metrópole grande que tem tudo para morar. Em São Paulo, acho que isso, que tem tudo lá, que tem esse, não é capital, mas é quase capital, tipo, na minha mente é um capital, que tem tudo. Tá ótimo, Lisa. Então, finalizamos aqui a nossa primeira parte, onde você se apresentou, falou dos seus interesses, né? Quanto mais você conseguir se desenvolver, né? Quanto mais você conseguir desenvolver o assunto, melhor, tá? Então, dá detalhes, fala, né? Com paixão do que você vivenciou aqui. Eu acho que isso pode ser bem interessante para você, tá bom, Lisa? Então, essa foi a nossa primeira parte. Contei aqui aproximadamente 5 minutos. E agora a gente entra na parte de elementos provocadores, tá? Eu vou compartilhar a minha tela com você para te mostrar o primeiro elemento provocador, tá? Só voltando um pouquinho no assunto, eu tenho um roteiro que eu sigo com base nas suas respostas, tá bom, Lisa? Então, nesse 1 minuto que você vai ter para analisar o elemento provocador, presta bastante atenção, tá? Tem elementos provocadores que tem muitas coisas, um texto grande, muitos desenhos. Tem outros elementos provocadores que são mais simples, você consegue ver rápido. Se por acaso isso acontecer com você, Lisa, a dica que eu te dou é a seguinte: olha, mas fica 1 minuto concentrada, porque alguns alunos olham, eles veem que é fácil, aí começam a pensar em outras coisas, entendeu? Fica ali 1 minuto já formulando o que você vai falar na hora, entendeu? Então, já tenta criar esse seu discurso. Ah, eu tenho essa experiência. Na Rússia é assim. Começa a fazer esses paralelos, tá bom? Uhum. Essa é a nossa primeira experiência com esse tipo de prova. Então, fica tranquila, tá? Que com o tempo você vai se acostumando e isso é um treinamento, né? A ideia é você chegar lá 100% apta para esse tipo de prova, tá bom? Então, Lisa, eu vou compartilhar a minha tela. Me confirma que você está conseguindo ver tudo direitinho. Eu vou puxar você para cá. Você está Agora, conseguindo ver tudo direitinho? agora sim. Agora Tá estou bom. sim. Lisa, é importante você analisar tudo, tá bom? Aqui é um elemento provocador com texto, com imagem, tá bom? Ó, elemento provocador 3, bem-estar e igualdade social. É o título desse elemento provocador, tá bom? Disponível nesse site. Então é legal, lá na hora, você vai receber, né, um material muito mais nítido do que esse, tá bom? Então, analisa tudo. Onde que foi veiculado o elemento provocador. Ah, foi em revista, foi em jornal, porque isso te ajuda também a formular um discurso. Tá bom, Lisa? Faz sentido? Sim, tá bom. Então tá bom. Eu vou reiniciar aqui meu cronômetro. Você tem 1 minuto para analisar esse elemento. Pode começar, por favor. Uhum.
Beleza, Lisa? Uhum. Vou voltar com você aqui na minha tela, tá bom? Sim. Temos agora 4 minutos para essa outra etapa, tá? Isso. Vamos começar então agora com a segunda parte dessa tarefa, tá? Comenta para mim, por favor, esse material. É uma infográfica que tenta apontar que o bem-estar e a igualdade social são coisas tão importantes e muito importantes que eles fazem parte da sustentabilidade que onde a humanidade está querendo chegar, que fazem parte fazem, fazem parte para chegar até lá. É isso, que são importantes. O que você entende por sustentabilidade? É uma boa pergunta, bem filosófica, mas para mim sustentabilidade é algo que quando o sistema segue funcionando e não fica as coisas piores, vamos dizer assim, que os recursos que o sistema precisa, nesse sentido, imagino que a Terra, no nosso mundo, ela pode usar e reusar e seguir funcionando assim. Tipo, meio perpétuo mobile, mas um pouco mais, vamos dizer assim. Você acha que as pessoas, em geral, se preocupam mais com o bem-estar ou com a igualdade social? Comenta para mim, por favor, tá? Eu acho que se preocupa muito mais com o bem-estar por causa de egoísmo egoísmo que é coisa bem típica para seres humanos, que cada um primeiro pensa em ele. E o bem-estar de cada um é a coisa mais importante, cada uma, a família, pessoas cercanas, é muito mais importante que todos os sociais, que já vêm depois. Depende da educação, depende do país, de tudo, mas no geral acho que é mais lógico, é mais natural se preocupar em si mesmo antes de se preocupar em coisas sociais. Você precisa ter esse estado, precisa ter uma segurança na sua vida, vamos dizer assim, para depois se preocupar com coisas tipo ecologia, de gêneros, de igualdade, tudo isso. Você se preocupa com a sustentabilidade? Eu me preocupo sim. Preocupo bastante, preocupo com a ecologia, que por exemplo, São Paulo, eu sempre separo o lixo. E também eu acho bem para mim foi muito bem surpresa que em São Paulo esse tipo de reciclagem, coisas de reciclagem é bem comum. Tem muitos prédios, tem o centro do metrô, tem vários tipos de lixo. E eu tão acostumei a acerca disso que agora, estando em Salvador, eu já fico procurando onde pôr o meu plástico, a minha caixinha de metal, mas aqui quase não tem. Pelo menos em 3 dias em Salvador eu não vi. Que eu acho, que bem, para mim, bem estranho que eu sou um país, em um estado se preocupam bastante, já está meio cultural depois de reciclar, de pensar nisso, e outra parte do mesmo país não tem nada, tem zero. Lisa, a gente já chegou nos 4 minutos, tá bom? Só que eu quero te fazer mais uma pergunta desse roteiro e depois eu vou falar um pouquinho a respeito dela, tá? Então vamos lá. Há campanhas de conscientização sobre sustentabilidade no seu país? Acho que na Rússia, vamos considerar que a minha país é a Rússia ainda, então acho que na Rússia o governo no geral não se preocupa, nem empresas, nem sociedade, não se preocupa tanto pela sustentabilidade e ecologia. Então, acho que ainda o país está olhando para essa direção, está
está fazendo os primeiros passos, mas ainda não, só em algumas cidades grandes tem, por exemplo, esse lixo separado. Só em algumas cidades, algumas empresas grandes que eles tentam usar menos plástico. Então, acho que só estão fazendo os primeiros passos, não é? Infelizmente, nem tem muita educação, nem muitos passos do governo. Tá ótimo. Lisa, olha que interessante. Eu quis fazer essa pergunta para você, mesmo tendo passado o tempo, para a gente voltar um pouquinho no que a gente falou anteriormente, de como essa prova pede a sua experiência pessoal, de como essa prova faz vários paralelos, né, entre as nossas culturas. Então, essas duas últimas perguntas que eu te fiz, né, você se preocupa com a sustentabilidade? É a sua experiência pessoal. Há campanhas de conscientização sobre sustentabilidade no seu país? Então, olha só, a comparação de culturas, entendeu? Então, eu já venho fazendo essas provas há um tempo, tá? E em todos os roteiros, de todos os elementos provocadores, tem algumas perguntas dessas, entendeu? Então, como isso é importante você trazer para o seu discurso, tá bom, Lisa? Tem. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar agora a minha tela para a gente fazer o segundo elemento provocador. Me confirma se você está conseguindo ver. Ó, Sim. das cavernas à tela do computador. Tudo certinho? Sim. Então tá. Lisa, você tem 1 minuto para analisar esse elemento, tá? Pode começar. Beleza, Lisa? Vou voltar aqui com você. Vamos lá. Lisa, comenta para mim, por favor, esse material. É um cartel que quer levantar a questão do comunicação, como é a evolução dos métodos e modos de comunicação dos seres humanos, que começou com cavernas e terminou, mas chegou até os eletrônicos celulares agora. Lisa, qual é o impacto dessa evolução na forma como as pessoas vivem? Para mim, a forma de comunicação entre as pessoas é coisa bem importante. E a forma, os métodos como nós comunicamos mudam bastante o estilo de comunicação. Eu acho até que muda o estilo de interagir uma pessoa com outra, um ser humano com outro. E, não sei, tem estudos modernos, por exemplo, que eu trabalho com educação, tem estudos modernos sobre as crianças que eles nasceram já nessa época de celular, de tablet, de tudo isso, e que eles já sabem usar esses novos modos e métodos antes de saber escrever. Eles sabem mandar áudio para seus pais antes de falar e pronunciar coisas direito. Então, para mim é bem diferente o modo de comunicação muda bastante o tema da comunicação, muda bastante o estilo de a qualidade de comunicação também. Então, acho que tem bastante impacto. Na sua opinião, qual é a ferramenta de comunicação mais importante nos dias atuais?
E acho que depois dessa a época de pandemia, onde ficou em casa, acho que muitas pessoas perceberam que a comunicação pessoal, assim, ver ser humano, ficar frente um a outro e conversar é uma comunicação ainda mais importante que a gente precisa mesmo. E que imitações que inventamos, que bastante de Zoom, de falar por tel, de mensagem de áudios, infelizmente não são o suficiente para repor essa necessidade de calor humano que a gente tem. Em seu país, quais são as ferramentas de comunicação mais populares? Acho que essas ferramentas de comunicação são bastante universais agora no mundo inteiro. Temos conferências, tipo Zoom, Skype, temos mensagem, temos WhatsApp, Telegram. Só que é interessante que aqui no Brasil, por exemplo, os áudios, mandar os áudios por WhatsApp é uma coisa bem típica. É uma coisa, vamos dizer assim, bem aceitada socialmente. Mas na Rússia, ninguém usa isso. Se alguém usa, isso considera uma falta de respeito para o outro. E não são aceitadas essas mensagens de áudio. Eu até tenho, ninguém mande, mas eu tenho até amigos que ele nem vão ouvir, vão responder que se quer algo, pode me ligar ou escrever um texto, eu não vou ouvir áudio, não. Tá ótimo, Lisa. E para você perceber, né, de novo, essas diferenças culturais entre os nossos países, tá bom? Vamos agora para o último elemento provocador, tá? Eu vou compartilhar a minha tela. Você, por favor, me confirma se você está conseguindo ver tudo direitinho. Ainda não. Pronto, apareceu agora. Sim. Então, ó, elemento provocador, visite um mundo chamado Brasil, tá? Você vê que esse aqui já é um elemento provocador com mais coisas, né? Com imagem, com título, com uma hashtag, com texto. Então, diferente da última, né? Que era pouco texto, uma imagem, para você ver como variam, tá? Então, vamos lá, Lisa. 1 minuto para analisar, tá? Pode começar. Tá ótimo, Lisa. Vamos lá. Comenta para mim, por favor, esse material. É um material que faz essa propaganda e incentiva pessoas a visitar o Brasil. E também acho interessante que o foto que eles estão usando é uma foto do Pelourinho, um lugar onde eu quase estou, vou estar lá exatamente naquela praça, nessa praça do foto, e daqui a meia hora, mais ou menos. O que você entende pela hashtag Partiu Cultura? O que eu entendo que colocando hashtag, eles querem dizer que eles querem focar na parte cultural do Brasil, porque acho que tem bastante pessoas que, antigamente, o Brasil bastante se vendia como lugar com praias e carnaval, sabe? E, tipo, praia, praias e só isso.
Então, acho que esse assunto, eles estão levantando o assunto de para o Brasil se ver como um país multicultural, que a cultura é o que atrai os turistas para fazer visita. Qual dos elementos representativos da cultura brasileira você destacaria? Ok, é uma pergunta difícil, porque oficialmente acho que estou mais conectada com a cultura do Nordeste. Por causa de forró, por causa da música, da dança, por causa das festas populares, festas juninas, etc. Mas é só uma parte do país. Mas acho que para mim é uma coisa que mais me interessa. Também, eu gosto também o arte, que até que tentei fazer os cordéis em casa, de litografia. Então, acho que essa parte cultural que, para mim, é o que representa mais o meu interesse no Brasil. Qual foi a experiência turística mais marcante vivenciada por você aqui no Brasil? Mais marcante? Acho que difícil, que eu tive bastante, mas vamos escolher uma. Eu vou escolher o Festival de Forró em Itaúnas, que é um lugar onde se dança mais forró no mundo, um festival de 7 dias em seguida da música, de 24 horas, 24 horas de dança. É o maior festival no mundo que conserva essa cultura, essa dança. Então, para mim, acho que foi o lugar mais impressionante também por causa de que não é fácil chegar lá e comprar passagem de fora, mas tudo deu certo e passei 7 dias lá e acho que foi mais marcante, vamos dizer assim. Que tipo de turismo as pessoas costumam fazer no seu país? Acho que o mais tradicional que os russos fazem por falta, faziam, vamos dizer assim, quando estão todas as fronteiras abertas, por falta do mar que temos e por temperaturas baixas que temos, ir até Turquia, o Egito e ficar num hotel de 5 estrelas perto do mar e passar uma semana comendo, bebendo, ficando na piscina e indo para a praia. Esse tipo de turismo bem tranquilo. Tem bastante pacotes turísticos que vendem assim, que vendiam. Agora está voltando, mas não tanto ainda. Acho que é o mais que os russos fazem. Tá ótimo, Lisa. Chegamos ao final dessa etapa. Chegamos ao final da prova de 2016.2, tá bom? Você foi bem, você já é uma mulher que fala bem, né? Eu acho que é só pegar mais a prática para seguir um ritmo mais constante, assim, né? Eu acho que você pode explorar mais todo o vocabulário que você sabe e trazer mais elementos mesmo, entendeu? Mais a sua experiência. Só que isso daí, com o nosso treinamento, você vai pegando, tá bom? Mas de qualquer forma, você se expressou bem, você conseguiu trazer elementos pessoais, experiências pessoais. Essa sua experiência no Festival de Forró de Itaúnas, né? Sim. Nossa, sabe? Muito brasileiro isso. Então, traz essas questões. Comparação com a Rússia. Vai ser muito bom para você na hora da prova, tá bom, Lisa? Sim, vou tentar. Então, Lisa, eu queria abrir um parênteses pelo seguinte. A primeira pergunta que eu te fiz foi: o que você entende por partiu cultura? Você desenvolveu bem, né? Você explicou que é uma propaganda mais voltada para a parte cultural do país e não só aquele turismo de praia. Legal, deu para entender, você conseguiu se expressar. E eu trouxe essa pergunta justamente para mostrar como é importante o conhecimento do aluno, o conhecimento da cultura brasileira e também das expressões
que os brasileiros falam, né? É muito importante aprender o português, que é ensinado nos livros, mas também é muito importante aprender como os brasileiros realmente falam. E os brasileiros usam muitas expressões para se comunicar. Para ajudar nesse aspecto, eu escrevi um livro chamado 101 Expressões, 101 Brazilian Portuguese Expressions. É o nome do livro, tá? É gratuito e eu vou deixar o link aqui na descrição do livro. Para todos que estão fazendo essa prova, eu acho que é um livro que pode ajudar muito. Tá bom, Lisa? Então, fechando esse parênteses, eu queria agradecer a você pela sua confiança, pelo seu tempo. Eu espero que eu tenha ajudado, tá bom? E a gente se vê novamente na próxima aula, quando a gente vai começar mais uma prova do CELP. A gente vai continuar esse treinamento fazendo uma nova prova do CELP. Tá bom, Lisa? Tá bom. Então, ó, muito obrigado de novo e vejo você na próxima aula. Obrigada por você, Rodrigo. Um abraço. Tchau. Tchau.